Então, bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um seminário do nosso ciclo de encontros Racismo e Psicanálise. Hoje nós teremos a presença da Marisa e da Miranda, mas antes de apresentar as duas, a Denise vai colocar o vídeo de boas-vindas do presidente do Comitê de Racismo, Preconceito e Discriminação da IPA. Vocês estão visualizando a tela compartilhada? Sim? Tá, vou começar então. Queridos amigos, O som parece que não está sem saindo, som, né? não está saindo. Espera só um pouquinho então, vou parar e começar de novo, aumentar o volume aqui. Espera lá. Vocês me falam, vou reiniciar, ok? Queridos amigos y colegas de la Sociedad Brasileña de Psicoanálisis de San Pablo, estimados colegas, soy Abel Feinstein, miembro titular y expresidente de la Asociación Psicoanalítica Argentina, APA y de FEPAL. Como chair del nuevo comité de la IPA sobre prejuicio, discriminación y racismo, parte de la directoría IPA en la comunidad y en el mundo, los saludo y les agradezco la invitación a pronunciar estas palabras en el deseo de manifestarles nuestro apoyo a esta importantísima iniciativa. Les traigo el saludo de Mira Erlich Ginor de Tel Aviv, que preside la directoría IPA en la comunidad y en el mundo, y de mis colegas, miembros del comité, Paula Kleiger de New York, Rosin Pederberg de Londres, Leonie Sullivan de Sydney y Raya Sonana de San Paulo. Considerando que hay una presencia más o menos consciente de prejuicio, discriminación, racismo en cada uno de nosotros, y una frecuente negación de su existencia en nuestras prácticas, en nuestras sociedades y en general en nuestras culturas, se nos ha encomendado no solo el estudio psicoanalítico del tema, sino también desarrollar acciones tendientes a crear conciencia y evitar el sufrimiento que conlleva. Es por esto que los felicitamos por este curso sobre el racismo, ya que siendo los institutos de formación la base para formar futuras generaciones de analistas y por consiguiente para el futuro del psicoanálisis, es esencial que la formación que imparte incluya una agenda que involucre la sociedad y la cultura en la que el psicoanálisis nace y se practica. En América Latina en particular, el racismo es un mal mayor. Estudiar sus causas y las consecuencias de las enormes heridas que deja en nuestras sociedades es la única forma de trabajar por los cambios que cada vez son más urgentes. A la espera que más iniciativas como esta tengan lugar en América Latina y en el mundo, y que podamos trabajar juntos para sensibilizar a un número cada vez mayor de psicoanalistas y a la comunidad en general sobre estos temas, aprovechamos esta oportunidad para saludarlos afectuosamente. Muchas gracias. Bom, então vamos lá. O tema do nosso seminário de hoje é Racismo, um trauma invisível. Vou apresentar então a Marisa. Marisa Correia da Silva é médica, psicanalista, formada pelo Instituto de Psicanálise de Berlim, da Sociedade Psicanalítica Alemã,
e que pertence à IPA, né, a Associação Internacional de Psicanálise. E a Marisa também é membro do Departamento de Psicanálise do Instituto SEDES, em São Paulo. A Maria Aparecida Miranda é psicóloga, psicanalista, mestre em Psicologia Clínica pela USP e membro do Departamento de Psicanálise e da diretoria do Instituto SEDES. Estou muito feliz em coordenar essa mesa. Para mim é uma honra, né, estar com vocês duas aqui. E de antemão já agradeço a presença da Marisa e da Cida e de todos vocês. Nós vamos começar com a Marisa, falando em torno de 20 minutos, depois a Aparecida, e aí a gente abre para conversar. Eu acho que o ideal é a gente fazer uma conversa mesmo, perguntas, dialogar, trocar. No último Congresso Brasileiro de Psicanálise, que aconteceu em Campinas, a Vânia Cidade e o Paim, eles fizeram uma atividade com as pessoas que estavam lá no congresso, que era uma atividade que não tinha um intuito assim clínico, né? De conversar mesmo, das pessoas poderem falar. E foi muito interessante, foi muito rico. Eu acho que são nessas conversas abertas que as questões surgem. A Mari caiu? Caiu, parece que caiu. Vou falar com ela. Caiu aqui, né, a internet. Então, vamos lá, Marisa. Se você quiser, já pode começar. Tá, tudo bem. Bom dia a todos aí, né? E eu é que agradeço pelo convite. Acho uma iniciativa importantíssima, sem dúvida, e agradeço bastante o convite da Maria José e da Cris, em nome da MF. Estou muito feliz de a gente poder ter um bate-papo mesmo, né? Eu acho bem bom que você tenha falado isso, Maria José, porque eu penso que essa é a ideia, né? Eu vou tentar ser o mais sucinta possível para que a gente tenha, de fato, bastante tempo para conversar, para bater um papo, né? Para trocar ideias. Porque, como o vídeo no início colocou, né, o psicanalista, que é isso, né? É um assunto que não é um assunto, é uma situação, né, que está posta no mundo, mas que passa batido, vamos dizer assim. Daí o título, né, da nossa mesa aqui, que a gente escolheu, que é O Racismo é um Trauma Invisível. Eu só queria que se desse para passar a transparência, por favor. Sim, Marisa, vou compartilhar aqui. Bom, então, assim, começando pelo título, eu queria só colocar que eu vou me restringir ao racismo em relação à população negra, né, na nossa realidade brasileira. Quer dizer, especificamente o racismo em relação à população negra na realidade brasileira. Eu acho que é um consenso, mas talvez não, de que o racismo é uma prática de enorme violência, né, instalada no nosso cotidiano há quase 6 séculos. Né? É bastante, né? Mas é isso, há quase 6 séculos. E sem o tráfico e a escravização de homens, mulheres e crianças, né, pelos colonizadores, é um marco histórico irrefutável, né, e importante para a gente entender esse racismo na sociedade brasileira. Agora, o curioso, porém, é que até há bem pouco tempo, né, eu diria bem pouco tempo mesmo, a nossa sociedade não admitia ser racista. Né? Pelo contrário, defendia um mito da democracia racial, vamos falar assim, ou se falava até mesmo em racismo cordial. E certamente, né,
até hoje, existem inúmeras pessoas que ainda defendem esse mito, inclusive entre nós, psicanalistas, por mais contraditórias que sejam que seja a própria denominação. Pode, por favor, passar o próximo? Então, eu me faço, né, várias perguntas. Eu vou começar aqui por essa. Como a gente pode entender essa denominação de democracia racial, né? No meu entender, democracia é democracia, ponto, né? Se há uma adjetivação dessa democracia como racial, já se admite um conceito de raça, que por si já é um conceito artificialmente criado por uma visão racista, que por si só já é contraditória com o conceito de democracia. Né? Não faz o menor sentido nomear uma democracia como racial, mas enfim. E um racismo cordial, pior ainda, né? Porque o racismo em si implica em dominação e violência. Quer dizer, sem dominação e sem violência, nós não estamos falando de racismo, estamos falando de outra coisa. Quer dizer, o racismo, no meu entender, ele inclui uma violência e uma dominação. E o que a gente observa de fato é que quando a gente fala sobre a existência de um racismo presente na nossa dinâmica psico, sócio, política, cultural, um grande mal-estar se instala, inclusive, repito, no meio psicanalista. Mesmo em situações e coletivos onde a existência do racismo é admitida, esse mal-estar se instala com enorme constância. Essa experiência eu tenho feito sempre, vamos dizer assim, ou quase sempre. Esse mal-estar... O próximo slide, por favor. E aí eu também me faço essa pergunta, né? Que mal-estar é esse? E por que essa insistência em negar esse racismo? Estaria esse racismo encoberto por um véu de naturalização de determinados hábitos e práticas que, por serem naturalizadas e normalizadas, não são identificadas como racismo? Enfim, eu não tenho dúvida de que o racismo existe e que, portanto, vai ser compulsoriamente presente nos processos de subjetivação de todos os sujeitos da nossa sociedade. Eu repito, todos os sujeitos. Quer dizer, ele é um componente importante na subjetivação, né, de nós sujeitos aqui. O próximo, por favor. Então, nesse sentido, como poderíamos entender na clínica psicanalítica a pouca atenção dedicada a uma vivência tão determinante? Em se admitindo a existência do racismo e, consequentemente, a sua malignidade, como entender a invisibilidade do trauma causado pelo racismo? E nesse sentido, aqui, só para deixar a situação mais plástica ainda, que existem dois codificadores principais de diagnósticos psiquiátricos mundiais, internacionais, que é o Código Internacional de Doença e o Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais na psiquiatria. Essa referência do racismo enquanto episódio traumático não aparece em nenhum desses dois diagnósticos, né? Existe um diagnóstico, por exemplo, de estresse pós-traumático, em nenhum momento alguém cita racismo como um trauma, né? Pode citar estupro e outros genocídios, mas o racismo não aparece, né? Também acho um dado peculiar. Enfim, eu não pretendo responder essas perguntas, né, ao longo da minha exposição. Como eu falei, essas perguntas também visam muito mais um convite para que a gente faça uma reflexão e uma troca de impressões entre nós, né? E ficam aí essas perguntas para a gente pensar depois. E dentro do racismo, eu pensei esse aspecto traumático do racismo. Então, assim, é difícil a gente achar uma definição absoluta de trauma, vamos dizer assim, o do traumático. E aí eu escolhi uma definição um pouco mais abrangente, que eu gosto muito. Pode passar, por favor, o próximo. Onde fala que o trauma psíquico é um acontecimento que arrebata abruptamente a capacidade do eu de proporcionar uma sensação mínima de segurança e plenitude integradora.
resultando que o eu vivencie medo e ou impotência avassaladores, o suficiente para se sentir ameaçado, provocando com isso modificações permanentes na organização psíquica. Pode passar o outro, por favor. E um fator essencial nessa definição é essa característica repentina, disruptiva e incontrolável do evento traumático, e a experiência de tornar o eu indefeso. A experiência traumática confronta o eu com um fato consumado. Ou seja, as reações do eu chegam tarde demais, né? O eu só consegue reagir depois que o perigo iminente se tornou realidade e o eu foi passivamente rendido a esse perigo. E se o perigo é visto como inevitável, o desamparo se transforma em um desistir de si mesmo, né? As reações de autossubsistência estão prejudicadas. Só um momento, desculpa. Então, esse ataque ao psiquismo do sujeito pelo agente traumático, que lesiona a função de defesa e a função expressiva do medo, levando à inibição de ambas as funções, seria, então, um verdadeiro evento traumático. No caso do racismo, quer dizer, em cima disso, o importante é que, enquanto estivermos com consciência de autopreservação e reagindo a nosso favor em relação aos nossos medos, não estaremos aprisionados nesse estado traumático, né? No caso do racismo, eu não me refiro a um trauma enquanto um episódio isolado e pontual, né? Pode passar o próximo, por favor. Mas sim um processo traumático secular, né, com essas características de ser secular, estrutural, cumulativo, transgeracional, coletivo e introjetado. É muita coisa, né, para um trauma, mas, enfim. E ele acomete toda a população, de um modo complexo e com frequência despercebido. É um processo que adoece o sujeito sem alcançar, muitas vezes, uma representação psíquica. E a sociedade brasileira, o Estado brasileiro, foram construídos numa base de uma mentalidade racista que, entre outros fatores, justificou a escravidão com a afirmativa de que o sujeito negro não é necessariamente um sujeito, é praticamente uma coisa. Quer dizer, houve há ainda, né, uma desumanização, de fato, do sujeito negro. Dessa forma, ela garantiu que o Estado não reconhecesse a escravidão como um crime hediondo. Eu gosto de frisar, quero frisar isso também, né? Nunca, em lugar nenhum do mundo, que eu saiba, a escravidão foi condenada, né? Para que haja, inclusive, processos reparativos, como um genocídio, um crime hediondo. Não, né? Não houve, não há isso ainda, né? E, dessa forma, o Estado garante não reconhecer a escravidão como um crime e, pelo contrário, autoriza uma violência que é continuada até os dias de hoje. Então, quando a escravidão e o racismo são negados enquanto feitos violentos, não sendo criminalizados, essas marcas traumáticas são inscritas, né, transcendem as violências cometidas. E a negação do ato traumático funciona como um segundo momento do trauma. Vários autores, inclusive Ferenczi, um deles, define esse segundo momento do trauma como, muitas vezes, como mais traumático ainda do que o próprio trauma. É como se ele corroborasse o trauma mais ainda, quando esse trauma é negado, né? Ele acontece, mas é negado. O comprometimento óbvio da saúde mental do sujeito abusado pode gerar transtornos de comportamentos que resultem em ações danosas para si e para os outros. Mas a correlação entre esse comprometimento da saúde mental e a violência do racismo também não é identificada.
Com isso, se responsabiliza o sujeito violentado de modo absoluto pelas ações auto- e heterodestrutivas, inscrevendo dessa forma nesse sujeito o estigma de ser pernicioso para a sociedade, fechando o ciclo de eximir a própria sociedade da responsabilidade desse crime, né, e dessas consequências. A sociedade culpabiliza, então, de uma forma projetiva, o sujeito abusado de ser o algoz de si mesmo. Nesse ciclo fechado e alimentado, né, pelo dominador, identificamos uma relação complexa e perniciosa entre dominado e dominador, onde, entre outros mecanismos, acontece a internalização, a introjeção do racismo. Esse é um outro aspecto que eu também estou pensando dentro do traumático no racismo. Pode, por favor, passar o próximo? Então, os conceitos atuais psicanalíticos apontam para definir introjeção como uma forma de internalização das vivências das relações objetais, ou seja, a relação é que seria internalizada e não o objeto. Se a relação objetal não tiver sido traumática, desculpe, gente, perdi aqui. Desculpe. A relação se a relação objetal... Oi? Você estava falando que a relação é que é internalizada e não o objeto. Exato. Então, se a relação objetal não tiver sido traumática, essas introjeções terão uma função de amadurecimento do aparelho psíquico. Em vivências traumáticas, a agressão imposta pelo agressor ela é introjetada pela vítima, junto com um sentimento de culpa que sobrecarrega e tortura essa vítima, de tal modo intrusivo que gera uma identificação secundária da vítima com o agressor. Assim, a vítima pode ter esse agressor como um objeto parcial positivo e amado, além de manter algo em comum, um pertencimento ao necessário objeto de ligação. O eu garante também, com essa introjeção do agressor, a ilusão de introjetar junto o poder de dominação do agressor e, com isso, sentir-se forte e potente. Quer dizer, eu pensei esse aspecto que é essa identificação com o agressor, como a gente conhece como mecanismo de defesa, mas que eu penso acontece com bastante constância na nossa sociedade. O introjetado traumático seria, então, um lugar apartado no aparelho psíquico, no qual a parte funcional do eu tenta simbolizar, usando mecanismos de clivagem e negação, para se manter separada e distanciada desse introjetado traumático. O introjetado traumático seria o resultado de uma introjeção que não pode ser transformada numa representação com funcionalidade simbólica. A partir disso, há o desenvolvimento de transtornos das funções do eu, de aprender e perceber de modo integrado, temporariamente ordenado, organizado, coerente, né? Quer dizer, existe essa dificuldade de aprender e perceber de modo integrado, temporalmente ordenado, organizado, coerente, tanto as funções sensoriais, os afetos, o pragmatismo e as funções cognitivas. A consequência são processos dissociativos, né, destrutivos, que comprometem a capacidade de simbolização e a vivência de identidade consigo mesmo. Ou seja, o sujeito se fixa paradoxalmente nessa introjeção. Por um lado, paradoxal, por quê? Por um lado, a vivencia como torturante, ameaçador e invasiva. Por outro lado, como um objeto interno forte, onipotente e inatingível, possuidor de um poder que passa a desejar para si mesmo. A vítima se vivencia em total dependência do agressor e do seu cuidado, com a convicção de que só ele que começou a agressão pode acabar com ela. Vivencia o agressor como onipotente, obrigando-o a se curvar a ele, a se subjugar a ele, adivinhar as suas expectativas e preenchê-las incondicionalmente. Quer dizer, eu
daria um exemplo aqui de uma postura muito que se vê bastante, né, de que o negro não deve incomodar o branco, né, não deve contrariar o branco e não pode se mostrar sua raiva ou sua agressão. Muito cuidado para não provocar esse branco, né? Quer dizer, nesse aspecto que eu coloco da subjugação, de adivinhar as expectativas e preenchê-las incondicionalmente. Desta apreensão regredida da realidade, a vítima constrói a demanda de ter que ser consolada pelo agressor, muitas vezes, e este ser o único capaz de acabar com o sofrimento dela. Quer dizer, com isso, há uma rejeição de ajuda de um terceiro. E acho que esse é um aspecto que implica o nosso trabalho enquanto analistas ou enquanto profissionais da área da saúde, né? De como a gente lida com isso se o sujeito se encontra num estado regredido desse de trauma, né? Muitas vezes sem se dar conta. Essa fixação na manutenção da relação com o agressor deve ser entendida como uma tentativa de preservar a necessária relação parcial com o objeto. O agressor ocupa o espaço da relação com o objeto interno. A vítima não sabe mais quem é ela e quem é o agressor, muitas vezes. Então, em situações traumáticas duradouras, como acontece em uma sociedade racista, como eu falei anteriormente, não estou falando de um fenômeno pontual, né, e único, a gente pode definir o trauma em questão como um processo de traumatização, um trauma de relacionamento, onde investidas traumáticas são realizadas de modo recorrente, constante, seja estruturalmente, institucionalmente, ou por vezes com as quais muitas vezes se tem um vínculo ou uma dependência. O sujeito é, portanto, confrontado com um estresse, com uma sobrecarga de afetos ininterruptamente, né? O sujeito traumatizado se encontra num estado de choque e horror, tomado por um estado global de medo, impotência e desamparo, regredido muitas vezes à situação de não ver mais saída para nada. Então, eu quero só frisar que o racismo é a vivência de racismo, né, e é uma vivência violenta, com humilhação e alijamento, né, e vários outros entos, ela não para, né? Ela é 24 horas em qualquer lugar que se vá, né, na sociedade, vamos dizer assim. Eu descrevi aqui, tentei ser sucinta teoricamente, uma psicodinâmica dos efeitos traumáticos sob a visão teórica objetal psicanalítica, né? E eu pensei essa linha da teoria do objeto, intencionando relacionar a prática do racismo com uma prática de relacionamento que traumatiza e adoece. Pode passar o próximo, por favor. Porém, né, as consequências de vivenciar uma situação traumática podem ser patogênicas ou não, né? Não necessariamente. Nem todas as situações traumáticas têm o mesmo efeito em todas as pessoas. O amparo recebido pelos objetos cuidadores, pelo meio onde o sujeito é acolhido, os fatores predisponentes individuais, sem dúvida, têm que ser levados em consideração, assim como a duração e a intensidade dos eventos traumáticos precisam, e como a época de vida em que o trauma ocorre. No caso do processo traumático pelo racismo, a complexidade do processo apresenta muitas nuances, né, entre o estado de aprisionamento traumático, né, que seria o mais regredido, mais grave, onde há quase uma paralisia, um desistir de si mesmo, e o estado de um funcionamento mental, vamos dizer assim, saudável e favorável a si mesmo. Né? Nesse vasto complexo espectro, eu quero destacar as situações onde o sujeito, mesmo sob o impacto de processos traumáticos, atinge de alguma forma uma funcionalidade egóica, não resultando necessariamente numa paralisia. Né? Quer dizer, eu entendo que existem milhares de pessoas que vivenciam esse racismo, mas nem chegam até nós, psicanalistas, ou nem chegam a procurar
um profissional da área de saúde, porque não se dá conta que esteja com situações e dinâmicas dentro deles adoecidas, né? Isso eu também queria chamar a atenção, porque se a gente pensa nas pessoas que procuram a gente, tanto no consultório, como no hospital, ou como num CAPS, aparecem sintomas, queixas, alterações de comportamento, mas muitas e muitas pessoas que vivenciam e vivenciaram e continuam vivenciando o racismo não se dão conta e continuam funcionando, né? E não chegam até a gente. Acho que isso é um aspecto importante da gente conversar também. Então, é como se o eu reconhecesse determinados ataques nocivos como normalizados e toleráveis, né? Estou falando desse exemplo de pessoas que não procurariam os nossos consultórios ou o hospital, né? Elas identificam como uma coisa normalizada, tolerável, sem perceber as inibições e restrições causadas por eles. Essas inibições e restrições, por passarem despercebidas, podem resultar em sofrimentos, sintomas e transtornos de comportamento que passam igualmente despercebidos, como se estivéssemos tolerando chibatadas, nos movimentando com grilhões no corpo e nos expressando com uma mordaça na boca sem se dar conta disso. Eu tentei fazer essa imagem plástica aqui. E um outro aspecto que eu queria falar em relação a esse trauma é que ele tem um caráter transgeracional. Significa que as consequências lesivas desse trauma elas são transmitidas de modo inconsciente, de gerações a gerações, por séculos, e se integram muitas vezes no modo de funcionamento do sujeito, sem possibilidade de serem identificadas na sua relação causa e efeito, como se o sujeito já viesse ao mundo com uma dívida que não contraiu. O racismo está internalizado em todos os que vivem em uma sociedade estruturalmente racista, se eu quero frisar, em todos nós, seja qual for a cor de pele, vamos dizer assim. E eu me refiro, mais uma vez, a um processo muitas vezes inconsciente, naturalizado e aceito dentro de uma normalidade social constituída de estereótipos. E isso é um aspecto igualmente importante na nossa prática. Pode passar o próximo, por favor. Eu estou terminando. Então, para que a relação, analisando o analista, facilite o acesso à representação e à elaboração das consequências traumáticas do racismo, ela precisa permitir que processos intra- e interpsíquicos de elaboração e simbolização aconteçam tanto com o analisando como com o analista. Ou seja, ambos vão precisar se confrontar com o seu racismo internalizado. Levando-se em consideração que a maioria dos profissionais psicanalistas e terapeutas, em geral, não é constituída pela população negra, como consequência da própria discriminação e dificuldade de ascensão sociocultural, é muito importante que o analista não negro, vamos dizer assim, branco, atente para que a relação analítica-terapêutica não reencene comportamentos racistas. E o mesmo se aplica a um analista negro que passa a ocupar uma posição até então praticamente exclusiva da privilegiada população branca, que é uma outra questão que também deixo em aberto para a gente conversar, né? E o contrário do analista, o analista negro, negra, a gente tem relativamente pouca experiência, porque não são tantos assim, né? Mas como é que acontece também processos transferenciais nessa relação, né? Enfim, fica aqui um convite para uma clínica psicanalítica transformadora que considere essa vivência de racismo num trabalho psicanalítico a ser realizado com muita delicadeza, com sustentação do mal-estar, com sustentação das transferências e contra-transferências agressivas, além de atenção e respeito aos limites e às possibilidades individuais de simbolização, mentalização e confrontação com as experiências traumáticas. Penso que essa consideração implica num comprometimento antirracista da psicanálise. É isso, gente. Obrigada.
Obrigada, Marisa. Nossa, você trouxe questões importantíssimas. Eu tenho até uma pergunta para te fazer, mas depois que a Miranda falar, a gente conversa. Miranda, Falou. a palavra está com você. Certo, obrigada, Maria José. Bom, eu também quero. Primeiro, bom dia, né? Obrigada por estarem aqui. Também quero agradecer aí ao convite que foi feito para essa conversa, para esse bate-papo aqui hoje. Também parabenizar mesmo, né? A associação, a própria sociedade por esse espaço de conversa, né? É tão necessário, né? E tão tantos caminhos percorridos, né, para que pudéssemos chegar até aqui. Então, acho que é um prazer estar aqui hoje, abrindo mais esse espaço, né, dentro do espaço psicanalítico de um instituto, de uma associação de psicanalistas, né, para podermos falar, conversar mais uma vez sobre isso, né? Mas eu queria antes começar a complementar, né, a apresentação que foi feita sobre mim, de mim, né? Então, além aí do meu percurso acadêmico, profissional, das minhas filiações institucionais, né? Eu queria também dizer que eu sou filha da Dona Clarice, né? Da Dona Clarice do Seu Antônio. Ela uma cortadora de cana no interior de Minas Gerais. Depois de um tempo, vem para São Paulo, trabalha como lavadeira. Ele, no interior de Minas, trabalhou em Minas de Ferro, né? E fizeram essa migração para São Paulo em busca aí de melhoria de vida, né? Eu sou a 8ª filha de uma prole de 13, né? Hoje tenho 16 sobrinhos e já alguns sobrinhos netos. Estou querendo falar sobre isso porque é uma das questões que nos pegam, aí, principalmente enquanto povo negro, né, é em algum momento ter esquecido, invisibilizado, não dito, né, o não dito de onde viemos. Muitas das nossas origens nós desconhecemos, né? Mas acho que é importante começar a falar. Eu estou achando importante falar de onde eu vim, né? Até para que esses meus ancestrais mais recentes, avós, pai, mãe, não tenham as suas histórias apagadas, né? Como os outros já tiveram suas histórias apagadas. E uma prática que vimos fazendo enquanto grupo familiar é contar também essa história para as gerações que estão vindo, né? Se num determinado momento as nossas histórias nos foram negadas, né? Como é que nós começamos a contar agora as nossas histórias, inclusive para aqueles que estão vindo aí, né? Então isso é importante, né? Isso é umas coisas do que nos ressentimos de terem as nossas histórias aí invisibilizadas, não ditas. Então, estou começando a falar sobre ela também na minha apresentação. Não sou só uma psicanalista, né? Tenho toda essa trajetória, e a trajetória que tracei junto, né? Trilhei junto com essa família grande, né? Para poder estar aqui hoje, né? É importante falar de onde eu vim, de onde viemos, né? E hoje, né, a minha proposta é que a gente possa conversar, né, eu quero trazer aí algumas falas, né, o que eu ando ouvindo em alguns espaços, né, para poder auxiliar a pensar e questionar as nossas clínicas. E aí coloco no plural mesmo, né, nossas clínicas, porque elas são diversas, né, elas são múltiplas, e que a gente possa achar aqui hoje um espaço de conversa sobre isso, né? Então, o meu convite hoje é esse, que a gente possa ter um espaço para poder fazer essa troca. Eu tenho me ressentido um pouco, né, nos espaços aí que venho frequentando enquanto conversas, tal, né? Que a gente possa partilhar as nossas práticas, né? Então, meu convite hoje é que a gente possa, se a gente fala do traumático,
como a Marisa nos apresenta, né, o que nós estamos ouvindo, né, para poder pensar o quão faz sentido isso que é apresentado e que a Marisa nos traz hoje, como estudos e posições teóricas para entender o trauma. Primeiro, né, assim, concordamos, achamos que faz algum sentido, né, pensar o racismo como um trauma. Esse é o primeiro ponto, e que a Marisa levanta também, né? Então, a conversa é isso, a proposta é essa. Vamos conversar sobre isso? O que estamos ouvindo? Como é que estão as nossas escutas para isso? Tá? Mas antes eu queria só compartilhar com vocês, né, uma parte aqui de um livro da Josi Salles, que eu achei bem interessante, não sei se vocês conhecem, que é esse livro aqui, né? Racismo no Brasil, um olhar psicanalítico, tá? Da Josi Salles, como uma indicação aí. E aí, num dos capítulos, vou ler aqui para vocês, né, um dos subtítulos que ela coloca, né, num dos capítulos do livro dela é escutar nas histórias individuais a história coletiva. E ela coloca, mesmo privilegiando o material psíquico, o psicanalista não pode esquecer que o sujeito que lhe fala, concomitantemente, carrega uma realidade histórica e social. Que a psicanálise não pode se omitir ao fato de lidar com sujeitos históricos depositários de uma história coletiva. E diz também, todo sujeito, em determinado momento do seu percurso analítico, acabará testemunhando a relação que sua história individual mantém com a grande história. Então, nesse sentido, eu concordo, né, com o que a Josi coloca, né, quando ela diz que é necessário ao analista desenvolver uma escuta capaz de relacionar a história escutada com a história do mundo, né? E foi algo que eu iniciei também no meu pensamento quando da minha dissertação, o que eu chamei à época de desenvolver, né, uma escuta negra. Tá? Então, esse é o meu convite para que a gente possa fazer nesse encontro aqui, e nesse ciclo, né, de encontros, né, um movimento em espiral, né, porque em determinados momentos a gente vai ouvir coisas que já ouvimos em encontros anteriores. Porém, como a própria espiral propõe, ela não passa no mesmo lugar, né? Ela vai num processo de expansão, né? Então, que esse seja mais um momento da gente conversar, ouvir coisas que já ouvimos antes, mas de que forma isso pode ocupar um outro lugar mais expandido, abrir mais a nossa escuta, né, o nosso conhecimento teórico, mas também qual é o espaço interno que cada uma de nós, cada um, pode abrir dentro de si para poder pensar e viver essas questões. Tá? E aí, no encontro anterior, né, com o Kwame, ele traz, entre outras, uma questão, né, ele deixa assim, como nos interrogar de nossa escuta, né, e de nossa não escuta. Então, sobre essa escuta ou não escuta, que eu proponho que a gente possa conversar aqui, né? Então, eu vou trazer aqui algumas falas que têm chegado até mim, né? Fiz um recorte aí para trazer a fala de mulheres negras, né? Então, é sobre isso que eu queria conversar com vocês. E vou pedir aí para a Lara e para a Denise, né, que a gente possa, nesse momento, fazer uma conversa mais intimista entre nós aqui, né? Então, nesse sentido, que a gente possa interromper o que vai se tornar público, né, a partir da gravação, para que a gente fique mais livre, mais à vontade para desenvolver a nossa conversa aqui. Ok? Pode ser? Combinado. Ah. Vou interromper aqui, né, Miranda? Ah.